Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus, aqui do canal Matheus da Física, tá? No vídeo de hoje nós iremos começar o nosso curso de mecânica, tá? Primeiramente a gente tem que entender o que é mecânica. Mecânica é uma parte da física que estuda sobre o movimento, e é justo que a gente comece falando sobre o que é o movimento. Basicamente, pessoal, o corpo estará em movimento quando a sua posição mudar ao decorrer do tempo. Então, por exemplo, vou pegar aqui um carrinho. E aí, se esse carrinho, ó, ele tá aqui, agora ele tá aqui, agora ele tá aqui, e agora ele tá aqui, e agora ele tá aqui, e agora ele tá aqui. Perceba que a posição desse carrinho mudou ao decorrer do tempo. Então, se a posição de um corpo muda ao decorrer do tempo, isso significa que esse corpo está em movimento. Mas depende de um referencial. Já você vai entender isso. Outra coisa, pessoal. Um corpo só vai estar em movimento em relação a outro quando esses dois corpos possuírem velocidades diferentes. Então, eu tenho aqui um carrinho com velocidade de 30 km por hora e um outro com velocidade de 40 km por hora. Eu posso afirmar que, por exemplo, chamar de carro A esse aqui e de carro B esse aqui. Posso afirmar que o carro A está em movimento em relação ao carro B? Sim. E eu posso afirmar que o carro B está em movimento em relação a A? Sim também. Por quê? Porque eles possuem velocidades diferentes. Agora, pessoal, aqui na direita nós temos uma árvore e com certeza essa árvore tem velocidade igual a zero. E aí a ideia é o seguinte: eu vou chamar essa árvore, né, de árvore mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Pessoal, a árvore, ela está em movimento em relação ao carro? Está. Por que que a árvore, pessoal, ela está em movimento em relação ao carro? Aí, simples, porque a árvore tem uma velocidade diferente da do carro. Então, quer dizer, em relação ao carro, a árvore está em movimento. E em relação à árvore, o carro está em movimento. Então, corpos com velocidades diferentes, um está em movimento em relação ao outro. Bora anotar isso daí? Então, a ideia é essa. Se o corpo A está com velocidade diferente do corpo B, dizemos que o A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a A. Então, quaisquer dois corpos que estejam com velocidades diferentes, e a gente pode dizer que um está em movimento em relação ao outro, assim como vice-versa, beleza? Porém, pessoal, assim como existe um corpo que está em movimento, também existe um corpo que está em repouso, e é isso que a gente vai falar agora, beleza? Pessoal, a definição de repouso é basicamente o seguinte: se um corpo, né, no caso desse carrinho aqui, ó, se esse carrinho ele não muda a posição dele ao decorrer do tempo, então dizemos que ele está em repouso, certo? E isso acontece em relação a um referencial. Então, basicamente é o seguinte: se a posição dele não muda, ele está em repouso. Então, bora anotar isso. Então, tá aí. Quando a posição de um corpo não muda ao decorrer do tempo, a gente dizemos que esse corpo, pessoal, ele está em repouso, beleza? Claro, isso depende do referencial, beleza? Assim como o movimento, o repouso também vai depender do referencial. Então, para falar a respeito das velocidades, quando a gente tem dois corpos comparando um com o outro, um vai estar em repouso em relação ao outro, um outro vai estar em movimento em relação ao outro. Então, bora entender isso, beleza? Pessoal, quando a gente tem dois corpos aqui, e esses dois corpos possuem a mesma velocidade, nós dizemos que um corpo está em relação. Que um corpo, aliás, está em repouso em relação ao outro. Então, eu vou chamar esse carrinho aqui de carrinho A, por exemplo, e esse carrinho aqui de carrinho B, certo? Como os carros, né, possuem velocidades iguais, a gente diz que eles estão em repouso, tá? O corpo A está em repouso em relação ao corpo B, e o corpo B está em repouso em relação ao corpo A. Mas, se eu colocar, pessoal, aqui em terceiro carrinho aqui... Eita, deixa eu fiz aqui, meu Deus. Enfim, vou deixar o carro meio deformado aí mesmo. E eu vou chamar o carrinho de carrinho C, tá? E aí, digamos que esse carrinho C, ele
tenha uma velocidade diferente, tá, dos demais, né? Tem uma velocidade aí de 40 quilômetros por hora. O que que a gente pode afirmar de A em relação a B, de B em relação a de C em relação a A, e de C em relação a B, de B em relação a C, enfim. Bom, de A em relação a B, a gente pode dizer que A está em repouso em relação a B porque eles possuem a mesma velocidade. Agora, de A em relação a C, eu digo que o A está em movimento em relação ao C porque eles têm o quê? Porque eles têm velocidades diferentes. Se eu tenho dois corpos com velocidades diferentes, eu digo que um corpo está em movimento em relação ao outro. Então o A está em movimento em relação a C e o C, né, também vai estar em movimento em relação a A. Assim como o B está em movimento em relação a C, C está em movimento em relação a B. Então a ideia do repouso aqui é o seguinte: se eu tenho dois corpos que têm mesmas velocidades, digo que um corpo está em repouso em relação ao outro. Bora anotar isso também. Então tá aí, pessoal. Se o corpo A tem velocidade igual ao corpo B, dizemos que o corpo A está em repouso em relação ao B, assim como o B está em repouso em relação a A. Vamos pensar no caso, em alguns exemplos, né? Vamos pensar no caso aqui de um ônibus, por exemplo, e vamos ver o que acontece, ó. Pessoal, imagina que esse ônibus, tá? Onde nesse ônibus tem um motorista e mais 3 passageiros, beleza? Esse ônibus, digamos que, né, que a motorista pisa no acelerador, né, e tal, e ela olha no velocímetro, e esse ônibus, ele possui velocidade, né, segundo o velocímetro, acho que é assim o nome, né, velocímetro, enfim, de, sei lá, 60 quilômetros por hora, ok? Então, o conjunto ônibus tem velocidade de 60 quilômetros por hora, ok? Então é o seguinte, ó. Se o ônibus tem velocidade de 60 quilômetros por hora, se eu te perguntar assim, ó, então o motorista tem velocidade de quanto? Ué, a motorista tem velocidade de também 60 quilômetros por hora. Essa senhorinha aqui, ó, tem velocidade de quanto? Ué, a velocidade da senhorinha aqui também é de 60 quilômetros por hora. A velocidade dessa moça aqui, ó, é de quanto? Também de 60 quilômetros por hora. E a dessa jovenzinha aqui, ó. A velocidade dessa jovem aqui é de também 60 quilômetros por hora. Então, quer dizer, todas essas pessoas aqui, ó, possuem velocidades iguais. E se eu tenho corpos com velocidades iguais, eu posso dizer o que, pessoal? Se eu tenho, ó, que a velocidade do corpo é igual à velocidade do outro, eu digo que um corpo está o quê? Em repouso em relação a outro. Assim, vice-versa. Então eu digo o seguinte, com certeza eu digo o seguinte, que essa senhorinha aqui, ó, essa senhora aqui, ela está em repouso em relação ao motorista, também está em repouso em relação a essa mulher aqui, e também está em repouso em relação a essa mulher aqui. Então todo mundo está em repouso em relação um ao outro. Todo mundo que está dentro do ônibus está em repouso em relação um ao outro, devido ao fato de que todo mundo tem velocidade igual. Agora, se fora aqui da estrada, na caminhada aqui deles, né? Delas, no caso, tem uma pessoa por fora aqui, né? Parada, de bobeira, sem fazer nada, né? O que eu posso afirmar dessa pessoa aqui em relação ao ônibus? Bom, essa pessoa tem uma velocidade diferente da velocidade do ônibus, né? E o que a gente pode falar quando eu tenho corpos com velocidades diferentes? Agora eu volto lá em cima, ó. Se um corpo tem velocidade diferente em relação ao outro, dizemos que esses corpos estão em movimento entre si,
um estará em movimento em relação ao outro. Então eu digo que a pessoa, né, a pessoa está em movimento em relação ao ônibus. Assim como o ônibus estará em movimento em relação à pessoa, beleza? Bora anotar isso aqui. Tá aí, beleza? Então, show de bola. Assim como se eu tivesse um prédio em algum lugar aí da cidade, claramente esse prédio tem velocidade igual a zero. E como o prédio teria velocidade diferente da do ônibus, para o ônibus o prédio está em movimento e para o prédio o ônibus está em movimento. Olha que doideira, né? Então, para todo o corpo, ele está em movimento em relação a alguma pessoa, algum outro corpo, e também pode estar em repouso em relação a algum outro corpo. Então, a gente pode afirmar que não existe repouso ou então movimento absoluto, ou seja, um corpo. Eu nunca posso afirmar que ele sempre estará em repouso e também não posso afirmar que um corpo sempre estará em movimento, porque em todo referencial, em algum referencial esse corpo vai estar em movimento e em algum referencial esse corpo vai estar em repouso. Beleza? Então tá aí, ó. Não existe movimento absoluto e nem repouso absoluto. Antes de terminarmos a nossa aulinha, eu quero deixar uma provocação para você. Ó, é o seguinte, rapaz. A Terra, ela tá girando em torno do Sol, correto? E daí? E daí que a Terra, ela gira em torno do Sol bem rápida, tá? Bem rápida. A Terra, para ter noção, ela gira com a velocidade de 1.675 quilômetros por hora. Sabe o que significa isso, meu amigo? Sabe que é essa velocidade aí, cara? Isso aí é tipo assim, uns 10 vezes mais rápido que um Bugatti, por exemplo. Que, sei lá, não sei. Deve correr em torno de 160 km por hora, mais ou menos, um Bugatti. Não sei. Talvez muito mais, talvez esteja falando besteira. Mas 1.675 km por hora é muito rápido. Muito rápido. Sei lá, tipo assim, se tu quiser descobrir isso aqui em quilômetros por hora, né? Isso aqui em quilômetro por hora não, perdão, por metro por segundo. Isso aqui é 465 metros por segundo. Quer dizer que passou um segundo, ó, pá, o cara já andou 465 metros. Que é uma distância, tipo assim, uns 500 passos, mais ou menos. Uns 500 passos, por aí. Então imagina, passou um segundo, tu deu 500 passos, doideira. Mas, porém, entretanto, todavia, por que que tu não sente essa velocidade? Por que que essa velocidade não é sentida, né? Tu não sente essa velocidade. Então, fica aí com esse questionamento ao final dessa aula. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!